Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã de domingo, nós vamos ter a nossa última lição com o tema Aprendendo, Estudando a Carta aos Hebreus. Hoje nós temos um tema muito interessante, depois que no domingo anterior nós vimos toda aquela galeria dos heróis da fé. E nesse dia, nesta manhã, nós vamos pensar um deles, se é que a gente pode chamar de o maior deles, mas eu não acredito, porque todos eles diante de Deus são iguais. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho, refletir um pouquinho, aprender um pouco com Abraão, que pela palavra de Deus foi chamado pai da fé e amigo de Deus. Eu creio que este personagem tem muito para nos ensinar, tem muito para falar ao nosso coração, em dias que a nossa fé pode estar inconsistente, pode estar frágil, rala, em que muitas circunstâncias nos levam a duvidar de quase tudo. Então, eu penso que hoje Deus tem algo para os nossos corações realmente. Então, fique conosco, nós vamos pedir a bênção de Deus para esse momento, para que Ele fale comigo, fale com você. A qualquer momento que você for ver este vídeo, o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Por isso, eu te convido a orar, pedir a bênção dele para nós. De fato, de nós mesmos, nós não temos o que oferecer a vocês, mas através da unção do Espírito Santo de Deus, nós podemos conversar, refletir e Deus se revelar a nós. Vamos orar então? Nesta manhã, Pai Celestial, nós queremos te agradecer pela semana que tivemos, pelas lutas, mas também pelas vitórias, pelas bênçãos, por toda a provisão do Senhor para as nossas vidas. E em nome de Jesus, nós pedimos uma bênção para todos aqueles que estão reunidos nesta manhã, estudando a palavra do Senhor. Abençoe professores, professoras, alunos e alunas. Abençoe-nos neste momento, Pai, para que possamos receber do Senhor uma porção da Tua palavra, da Tua revelação que venha ao encontro das necessidades de cada um. Por isso fala, ó Pai, ajuda-nos a descobrir, a desvendar a Tua palavra, para que os nossos corações saiam satisfeitos. Muito obrigado, ó Pai, nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos dar destaque nesta lição ao grande personagem Abraão, este homem de fé que foi contemplado nas Sagradas Escrituras com esses títulos tão honrosos, né? O pai da fé e o amigo de Deus. Então eu te convido a ler comigo Hebreus, novamente o capítulo 11, mas os versículos de 8 a 19, que diz o seguinte: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício.
Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Nós estamos lendo essa porção da palavra de Deus na Nova Versão Internacional e eu creio que Deus já está falando ao seu coração, somente através da leitura. E fique atento, preste bastante atenção, que Ele vai continuar falando com você no texto que está em 2 Crônicas 20, versículo 7. Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Olha que texto mais lindo, irmãos. E agora no Novo Testamento, lá na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Olha quanta honra, né, coube a esse nosso irmão Abraão, com esses dois títulos maravilhosos, né, o pai da fé e amigo de Deus. Nessa nossa caminhada pelo estudo da carta aos Hebreus, a gente está observando, né, aquelas pessoas que nos inspiram até hoje, com sua vida, com a sua fé, ainda que muitos delas não receberam durante a sua vida as promessas que Deus lhes fizera, né? Mas nós estamos vendo elas se cumprindo a cada dia e vamos conferindo, e por isso a nossa fé também vai ser fortalecida. Então, Abraão foi escolhido de propósito para encerrar, para fechar esse nosso estudo sobre a carta aos Hebreus, porque de fato ele é um grande personagem do Antigo Testamento, tanto para nós cristãos quanto para o judaísmo e até mesmo o islamismo, né, que tem em Abraão uma figura muito significativa. Nós vamos te convidar então a perceber, né, como que foi toda essa caminhada de Abraão e o que ele vai trazer para nós nos dias de hoje como exemplo. Nós estamos nos baseando no site chamado estiloadoração.com, no seu líder, Daniel Conegero, que é escritor, professor de teologia e formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu gosto muito dos estudos dele, e estamos nos baseando no estudo dele chamado Abraão, o pai da fé. Nós vamos ver que Deus realmente tem algo maravilhoso para nos ensinar através da vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi o pai da fé. Isso significa que todos aqueles que são justificados pela fé no Senhor Jesus são seus descendentes espirituais. Isso porque o cumprimento final da promessa de Deus a Abraão é alcançado em Cristo, que estende as bênçãos da salvação a todos os povos da terra, conforme prometeu Abraão lá em Gênesis 12, 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, quem quer conhecer a história de Abraão, volta lá em Gênesis, né, no capítulo 12, e comece a ler sobre este servo de Deus, tão exemplar para nós. Mas além de ser conhecido como pai da fé, nós vimos nos versículos lidos, né, que Abraão também foi chamado de amigo de Deus. Isso mostra um relacionamento de fidelidade que ele tinha com o Senhor. No entanto, embora tenha sido amigo de Deus, o pai da fé, isso não significa que Abraão fosse uma pessoa perfeita, um homem perfeito. Não. A sua fé foi sendo amadurecida ao longo do tempo. Olha que palavra interessante. Abraão é um grande exemplo para todos que desejam andar pela fé. E o mais interessante é que a Bíblia é um livro que não esconde o lado humano dos seus personagens, o lado de, muitas vezes, de fraqueza, de fragilidade, de dúvidas, incertezas. E nós vamos ver que isso também aconteceu a Abraão. Ele enfrentou muitas dificuldades e provações, porém é em meio às adversidades que a verdadeira fé é aperfeiçoada e se mostra ainda mais notória. E não foi diferente com Abraão, o pai da fé. O início da caminhada da fé de Abraão, nós sabemos muito pouco sobre a vida antes da chamada de Deus
a Abraão, mas o texto bíblico apenas nos informa que seu pai se chamava Terá e que a sua família vivia na Mesopotâmia, cidade de Ur. A cidade de Ur, que depois passou a ser conhecida como Ur dos Caldeus, era uma cidade pagã que cultuava a deusa Lua. Em outras palavras, Ur era um importante centro de idolatria na Mesopotâmia, e foi nesse ambiente que Abraão foi criado. Olha que coisa mais curiosa, né? E antes de ser divinamente chamado em Ur, o pai da fé não conhecia o verdadeiro Deus. Após a queda, o ser humano suprimiu a verdade de Deus pela injustiça, rejeitou o conhecimento de Deus pelo engano, trocou a glória do verdadeiro Deus por falsos deuses. Paulo nos diz isso lá em Romanos 1, de 18 a 32. E Abraão vivia exatamente assim. Ele não apenas não conhecia o verdadeiro Deus, mas também nem merecia conhecê-lo, se fôssemos olhar, né? Mas a sua grandiosa graça, na sua grandiosa graça, Deus chamou Abraão do meio da idolatria, segundo o texto de Josué 24, 2. Olha que coisa mais interessante. Deus escolheu e comissionou aquele homem que ficaria conhecido na história como o pai da fé. Deus o convocou a sair da sua terra e do meio da sua parentela, segundo o capítulo 12 de Gênesis, e isso mostra que o chamado de Abraão foi radical. Ele tinha que romper definitivamente com o seu modo de vida antigo. Abraão tinha que abandonar qualquer forma de idolatria e paganismo que tinha aprendido. Ele tinha que abandonar o conforto da sua terra, a segurança da casa de seu pai, para partir em direção a uma terra desconhecida e ser totalmente dependente de Deus. Olha, que chamado realmente radical, né? Abandonar tudo em que ele foi criado, as crenças, né? Sair do meio daquela gente, do meio dos seus parentes, da sua família, e depender totalmente de Deus, guiando ele pelas terras, né? E pela vida que ele vai ter daí para frente. Na vida de Abraão, o pai da fé, podemos claramente perceber a soberania de Deus no cumprimento dos seus propósitos. Embora Abraão vivesse em uma sociedade completamente dedicada ao culto estranho com adoração a falsos deuses, de forma soberana Deus o escolheu e o chamou. Não é o homem quem descobre Deus, mas é Deus quem se revela ao homem. Ah, que coisa maravilhosa! A salvação pertence a Deus porque Ele, em sua graça, é Ele que chama o pecador perdido. É Ele que nos encontra, é Ele que é o primeiro a dar o primeiro passo, a vir ao nosso encontro. Que coisa maravilhosa! E assim começa a caminhada de Abraão. Deus chamando ele do meio daquele povo, chamando ele do meio da sua parentela, toda idólatra. E agora vão começar os desafios de Abraão, o pai da fé. Mas você deve estar pensando, Abraão recebeu esse título, pai da fé, então deve ter tido uma vida fácil, uma vida leve. Não. Você está completamente enganado. Apesar de estar cumprindo a ordem do Senhor e confiando na sua palavra, o Abraão enfrentou muitas provações. Na verdade, antes de se tornar um grande exemplo de fé, o Abraão precisou passar pela escola da fé. Deus tem maneiras de nos ensinar a fortalecer a nossa fé. E talvez você, se for um cristão já mais experiente, né, na caminhada da vida, já percebeu e já se certificou disso, que as nossas experiências difíceis são elas que vêm fortalecer a nossa fé. Aqueles momentos, aquelas circunstâncias em que muitas vezes até nós vamos nos sentir abandonados, né, por Deus, mas a gente sabe que lá na frente o Senhor vai ter um propósito, né, naquela passagem, naquela circunstância, naquela provação. Por isso, quando a gente diz que Abraão precisou passar pela escola da fé, significa que ele precisou aprender algumas coisas. E ele precisou aprender, primeiramente, a obedecer. Quando Deus chamou Abraão, ele recebeu a ordem de sair do meio dos seus parentes e da sua terra. Mas olha o que aconteceu. Abraão acabou levando consigo seu pai e o seu sobrinho Ló, porque ele não tinha filhos.
Então, quer dizer, ele não deixa inteiramente a sua família, ele carrega uma parte da família consigo. A obediência incompleta de Abraão vai lhe gerar problemas no futuro. Nós vamos ver isso na história dele, né? Quantas vezes ali os pastores dele, de Abraão, vão bater de frente com os pastores de Ló. Nós vamos ter problemas aí no futuro, porque Abraão não obedeceu integralmente a essa convocação de Deus de deixar a sua família. Então, a primeira jornada de Abraão foi atrasada, pois em vez de ir direto para Canaã, ele parou na cidade de Harã até a morte do seu pai. Depois Abraão teve dificuldades, como eu disse, com seu sobrinho Ló e acabou tendo que se separar dele. O segundo ponto é que o pai da fé precisou não se apegar aos limites humanos. Abraão teve de lidar com o desafio da impossibilidade. Quando Abraão saiu de Harã, em obediência à ordem do Senhor, ele já era um homem idoso, eu creio que com 75 anos, e era marido de uma mulher também idosa, além de estéril. Eles formavam um casal, Abraão e Sara, o casal mais improvável possível para servir de paz para uma grande nação. Né? Aos olhos humanos, eles eram extremamente limitados, mas o propósito de Deus não está limitado à possibilidade humana. Então, nesse sentido, foi um grande passo de fé para Abraão receber a promessa do Senhor. Olha, Abraão dava muito valor à amizade que ele tinha com Deus e ele cuidava bem dessa amizade. Como é que ele fazia isso? Uma grande amizade, irmãos, é uma flor viva que precisa ser cuidada para crescer e ficar forte. Ela não é como uma flor de plástico que é usada apenas para enfeitar, mas ela precisa ser cuidada. E Abraão cuidava dessa amizade por continuar respeitando e obedecendo a Deus. Por exemplo, quando Abraão viajou para Canaã com a sua família e seus servos, ele continuou obedecendo a Deus. Ele fazia isso quando tomava decisões grandes e decisões pequenas. Antes de Isaac nascer, quando Abraão tinha 99 anos, Deus pediu que ele circuncidasse todos os homens da sua casa. Será que Abraão ficou se perguntando se essa ordem de Deus estava certa? Será que ele ficou inventando desculpas para não fazer o que Deus tinha pedido? Não. Ele confiou em Deus e o obedeceu naquele mesmo dia, segundo Gênesis 17, de 10 a 14, e depois o versículo 23. Ele sempre obedecia a Deus, até nas coisas menores. Por isso a amizade dos dois ficou cada vez mais forte. Ele sentia a vontade para conversar com Deus sobre qualquer coisa, mesmo que fosse para pedir ajuda quando ele não entendia alguma decisão de Deus. Por exemplo, Deus disse que destruiria as cidades de Sodoma e Gomorra. E isso deixou Abraão extremamente preocupado. Por quê? Porque ele tinha medo de que as pessoas boas morressem junto com as pessoas ruins daquele local. Talvez ele estivesse preocupado realmente com seu sobrinho Ló e a família dele, que morava lá em Sodoma. Mas Abraão confiava em Deus, o juiz de toda a terra. Por isso, com humildade, ele vai argumentando com Deus, porque ele estava tão preocupado. E é interessante, né? Como Deus foi paciente com seu amigo Abraão e mostrou compaixão e bondade para com ele. Lá no capítulo 18 de Gênesis, nós vamos ver Abraão perguntando a Deus, olha, se tivesse pelo menos 50 justos naquela cidade, se eu pouparia. E ele vai diminuindo, né? Até ele entrar no propósito de Deus, né? Para aquelas duas cidades tão pecaminosas. Depois, o pai da fé precisou aprender a confiar completamente em Deus, né? Algumas ocasiões, né, específicas da vida de Abraão revelaram a sua debilidade e imperfeição. Quando, por exemplo, ele sai de Harã, depois dele sair de Harã, ele vai para Canaã. Ali o Senhor mais uma vez apareceu a ele e lhe garantiu que daria aquela terra à sua descendência. Inclusive, Abraão chega até a edificar altares ao Senhor naquele território. É uma forma dele confirmar a sua fé em Deus. Mas então, veio uma crise terrível naquela região. Abraão tinha de ter confiado em Deus, mas em vez disso ele acabou partindo para o Egito em busca de
provisão, de sobrevivência. E no Egito, Abraão revelou um tipo de concessão pecaminosa que havia feito com sua esposa. Os dois combinaram, que se esconderiam seu relacionamento conjugal com o propósito de evitar que Abraão pudesse ser morto por alguém que se interessasse pela Sara. Eu suponho que Sara, apesar da idade, devia ser uma mulher extremamente atraente ainda. Naquele tempo, podia acontecer de maridos estrangeiros serem mortos por homens poderosos de uma cidade que quisessem tomar as suas esposas. Mas Abraão tinha que ter confiado em Deus. Ele escolheu temer o homem ao invés de temer ao Senhor. Inclusive, Abraão errou da mesma forma no Egito e depois ele vai repetir esse erro em Gerar, quando ele esconde o seu relacionamento com Sara por temer, aquelas autoridades. Chegou um ponto em que nós vamos nos perguntar, na história de Abraão, será que faltou fé ao pai da fé? Seria possível isso? Nós estamos falando da ocasião em que Abraão aceitou seguir o plano da sua esposa Sara e pegar um atalho para a promessa de Deus de ser pai. E isso vai trazer problemas sérios na família, problemas que vão perdurar por muitas e muitas gerações, estão aí até hoje. Nessas ocasiões, Abraão poderia ter colocado tudo a perder, porque na verdade ele consentiu com Sara e faltou fé ao pai da fé. No entanto, o Senhor, que é fiel à sua palavra, evitou que o pior acontecesse e preservou a família da aliança. Deus cumpre os seus propósitos através do homem e apesar do homem. Nós vimos que Sara ali vai sugerir a Abraão que tenha um relacionamento com sua escrava egípcia Agar e que Agar lhe dê filhos, que naquela época, pela lei, os filhos de uma escrava seriam de sua dona. Então, provavelmente Sara achou que Deus estava demorando no cumprimento da promessa e resolveu pegar esse atalho, e o Abraão consentiu. Mas, em todas as adversidades enfrentadas por Abraão, sua fé estava sendo, olha a palavra, aperfeiçoada continuamente. Inclusive, a maturidade da fé de Abraão foi revelada num momento crucial da sua vida, que nós vamos ver quando Deus, o Senhor, lhe pede seu filho Isaque em sacrifício. Ou passagem difícil, irmãos, da gente entender como deve ter se sentido Abraão nesse momento. O Senhor lhe concede um filho na velhice, cumpre a promessa de lhe dar um filho, diz que desse filho vão descender reis e nações, e de repente pede a Abraão que lhe sacrifique o seu único filho. Isaque era o filho da promessa, mas Abraão não hesitou em obedecer o pedido do Senhor. Inclusive foi nessa ocasião, que o pai da fé foi realmente aprovado na escola da fé. O escritor de Hebreus escreve que a fé de Abraão era tão grande que ele tinha certeza que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque de entre os mortos. Isso está citado lá em Hebreus 11:18. Mas Abraão não era perfeito. Ele tem muito a nos ensinar. Mas, como disse, ele precisou ser aperfeiçoado até que ele pudesse dar grandes saltos de fé. Mas a verdadeira fé levou Abraão a mudar, a obedecer, a confiar, a perseguir um objetivo, a labutar e jamais ficar parado. A verdadeira fé, irmãos, sempre está acompanhada de ações corretas, de atitudes de obediência e boas obras. O apóstolo Paulo explica que a ação sem fé é pecado. Está lá em Romanos 14:23. Além disso, sem dúvida, o crente é justificado pela fé. Mas Tiago complementa dizendo que a fé sem obras é morta. Então, a obediência que comprova a veracidade da nossa fé. Com o tempo, queridos irmãos e irmãs, Abraão entendeu que a fidelidade da palavra do Senhor era absoluta. Nesse ponto, nós podemos aprender com o pai da fé que uma vida
pela fé é sempre uma vida pautada pela palavra de Deus. A verdadeira fé nos leva à obediência e não há outra fonte de conhecimento, não há outra bússola que guia o crente senão a palavra de Deus. E aqui, irmãos, nós voltamos de novo a apelar, né? Para que todos nós peçamos ao Senhor fome desta palavra, fome de conhecimento da palavra, fome da leitura da palavra, da reflexão, do saboreio, né? De ficar ali esperando do Senhor, né, a revelação pessoal da sua palavra para nós. Irmãos, quanto nós temos sido negligentes na leitura, no estudo da palavra de Deus. Né? Abraão, na sua época, nem tinha a palavra escrita. Ele conversava com Deus e ouviu a voz de Deus, mas nós temos tudo registrado para o nosso deleite, de podermos pesquisar as vidas daqueles que já foram antes de nós, pesquisar os princípios de Deus para a nossa vida, pesquisar os testemunhos, a direção através das cartas, né, através da palavra ministrada aos profetas do passado. Enfim, não há outra fonte de conhecimento, né? Não há outra bússola, como disse aqui o nosso irmão, que guia o crente, senão a palavra de Deus. Ele põe uma citação aqui de Warren Wiersbe, que diz assim: Abraão obedeceu a Deus, mesmo quando não sabia onde, como, quando e nem porquê. Olha que interessante, irmãos. Quem somos nós, né? Abraão obedeceu a Deus, mesmo quando não sabia onde, como, quando e nem porquê. Mas quando Abraão, o pai da fé, ele foi aperfeiçoado pelo Senhor, ele descobriu que nenhuma provação era impossível, que nenhuma dor era insuperável e que nenhum fracasso era permanente. Irmãos, que história linda, que história maravilhosa, que livro lindo essa carta aos Hebreus. Os hebreus são os descendentes de Abraão, né, que cresceram ali na terra do Egito, foram tirados de lá com o braço forte pela liderança de Moisés, peregrinaram 40 anos pelo deserto, depois se apossam de Canaã e ali desenvolvem uma nação maravilhosa, que apesar de tantas perseguições, de tantos exílios, né, de tantos êxodos, essa nação existe até hoje e ela é uma nação poderosa e os seus descendentes estão em todo lugar da terra, são mais numerosos que as estrelas do céu, que a areia da praia. O Senhor vem cumprindo fielmente a sua palavra. As promessas feitas a Abraão estão aí para nós confirmarmos, né, que Deus é fiel. Então nós vamos concluir dizendo o seguinte: Abraão, ele continuou a ser um grande amigo de Deus. Tudo que Abraão aprendeu sobre Deus e toda a ajuda que sentiu quando obedeceu a Deus fez essa amizade ficar bem forte. Quando falamos de amigos, nós falamos de intimidade, de prazer na presença um do outro, o de estar sempre junto, de querer estar sempre juntos. Por isso, mais tarde, quando Deus pediu, né, aquela prova, o sacrifício de Isaac, ele conseguiu obedecer. Ele sabia que podia confiar em Deus. Deus sempre tinha protegido Abraão e agido com compaixão e paciência. Abraão tinha certeza de que Deus não tinha de repente se tornado alguém cruel e sem amor. Como nós sabemos disso? Antes de subir a montanha para o sacrifício de Isaac, Abraão disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar, depois retornaremos a vocês. Está em Gênesis 22:5. Olha que palavra de fé. Nós vamos subir, nós vamos adorar e nós vamos voltar. E ele já sabia o que ele ia fazer lá em cima. Abraão ia sacrificar Isaac. Então, por que disse que ele e o filho voltariam? Será que ele estava mentindo? Não. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:19 que Abraão sabia que Deus tinha o poder para fazer Isaac viver de novo. Ele poderia oferecer o seu filho, que Deus o ressuscitaria. Essa era a grande fé de Abraão. E a gente sabe o desfecho dessa história, né? Que esse menino, esse adolescente, chegou a ser colocado no altar. E quando ele levanta sua mão, né, com um cutelo, uma
faca, Deus brada do céu, né, diz: Abraão, Abraão, agora eu sei, né, que você realmente crê em mim, que você realmente acredita no meu amor, não faça isso ao seu filho. E ali no meio dos arbustos ele encontra então o cordeiro para o verdadeiro sacrifício ali na montanha. Abraão aprendeu que nada era impossível para Deus. Ele não sabia o que ia acontecer naquele monte, mas confiava em Deus. Abraão tinha certeza que, se fosse preciso, né, Deus ressuscitaria seu filho. Dessa forma, todas as promessas de Deus se cumpririam como ele tinha dito. Não é à toa que Abraão é chamado de o pai de todos que têm fé. E nós, espiritualmente, somos filhos de Abraão, porque nós também cremos nesse mesmo Deus que enviou ao mundo seu Filho unigênito para que nós todos que cremos nele sejamos salvos, né, para termos uma vida com sentido, com significado aqui e agora e uma vida eterna. Nós cremos nisso, nós temos fé. É como eu disse durante os nossos estudos da carta aos Hebreus. A maioria das coisas que cremos não são explicáveis, mas pela fé elas nos bastam. Portanto, queridos, eu desejo que essas 6 lições que nós tivemos sobre a carta aos Hebreus tenha aprofundado um pouco mais as raízes da nossa fé, tenha nos fortalecido um pouco mais, né, na nossa confiança no nosso Deus. Deus é o mesmo Deus de Abraão lá do passado. Muitos séculos nos separam, né, milhares nos separam, mas é o mesmo Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós podemos confiar, porque Ele é fiel. Ele cumpre sua palavra, Ele cumpre suas promessas. Queridos, quem sabe nós poderemos também ser chamados de amigos de Deus e filhos da fé. Né? Vamos clamar ao Senhor que tenha misericórdia de nós. E eu vou te convidar a orar mais uma vez, para que isso seja real em nossas vidas. Senhor Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes que duvidamos, por todas as vezes que fraquejamos, por todas as vezes que não entendemos e por isso murmuramos ou nos entristecemos. Mas em nome de Jesus nós queremos agradecer o lindo exemplo de teu filho Abraão. Senhor, fortalece a nossa fé, Pai. Nós precisamos tanto, tanto confiar em Ti, especialmente nesses dias de tantas incertezas, de tantas dúvidas, de tantas escolhas, de tantas decisões difíceis. Fala aos nossos corações, clareia a nossa mente, unge o nosso espírito para que possamos caminhar na fé, sermos aperfeiçoados na nossa fé. Abençoe cada irmão, cada irmã que está vendo esse estudo, seja agora, seja em qualquer outro momento, Pai, mas que o Senhor fale aos corações. Nós te agradecemos e nós te pedimos confiados, no nome de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Queridos, quero te convidar, né, para o culto a ser realizado nas nossas igrejas, nesse domingo de louvor e adoração, também para os cultos de oração ministrados por nós, ainda na maneira online, nas quartas-feiras, 19h30, e também para a próxima escola dominical. Durante a semana nós vamos estar divulgando um novo tema que nós vamos estudar, e eu desejo que Deus esteja falando profundamente ao seu coração. Né? Vai ficar tudo aí salvo para você ver e rever quando quiser os nossos estudos e ser abençoado por Deus. Desejo ter sido bênção na sua vida estudando a carta aos Hebreus. Deus te abençoe e te guarde. Feliz semana. Deus nos abençoe a todos. Amém.